Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos o livro Memórias de um Suicida, trazido pelo Camilo Castelo Branco, na verdade, ou Camilo Botelho, como ele assina, psicografado pela médium Ivone Pereira. A forma como se deu essa psicografia, nós já estudamos na época, não é? O fato é que estamos já no capítulo em que analisamos, que foi intitulado o terceiro capítulo, o manicômio, e o grupo de Camilo está visitando esses esses apartamentos em que se encontram aqueles que estão isolados. E conforme vão vendo ali os pontos muito positivos de tudo, mas sempre paira aquele sentimento de vitimização que nós trazemos, né? E o Camilo se coloca como quando ele ouve ali toda aquela preleção, aquelas colocações que mostram o quanto nós podemos ser influenciados por essas presenças que trazem essas vibrações tão deletérias, e que um tempo maior junto a nós poderia trazer efeitos muito danosos, e ele começa a entender então onde estaria Deus, né? Em tudo isso, que amor seria esse que Jesus veio nos ensinar, e está sendo pontuado ali ponto a ponto, mostrando que nós somos os artífices do nosso destino. E só nos alcançam as vibrações quando encontram ressonância em nós. E vamos dando continuidade, então, da onde paramos. Fazem-se propositadamente surdos, então. Quem é atingido por tudo isso? Aquele que não quer seguir as leis. Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino, que deseja resguardá-los das investidas do mal à sombra do seu evangelho de amor, assim como ao verbo da revelação nova, que em seu nome a todos convoca para a sublime transformação ao advertir: ó homem, criatura forjada dos haustos radiosos do foco divino. Então, lembra-te de que és imortal. Pensa em tudo que vês, tudo que apalpas e possuís. As conquistas odiernas em teu seio fomentam o orgulho, as vaidades que te cortejam, o egoísmo, as loucas paixões que te arrastam o caráter, comprometendo-te o futuro. Então vamos ouvindo tudo isso, esse apelo, né, que nos chega, ó homem, porque a nova revelação, que é o cristianismo redivivo, não vem justamente nos alertar para isso? E o irmão João está nos advertindo justamente sobre esse chamamento. Pensa em tudo que vês, tudo que apalpas e possuis. As conquistas modernas, odiernas, né, que em teu seio fomentam o orgulho, as vaidades que te cortejam o egoísmo, as loucas paixões que te arrasam o caráter, comprometendo-te o futuro, as fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam as presunções, escravizando-te à materialidade, tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido, isto é, no esquecimento das coisas insustentáveis, que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Por isso, vamos nos lembrar
daquele ensinamento de Jesus que tudo passará sobre a terra, só as minhas palavras não passarão. O que significa isso? Todos os erros humanos serão levados de roldão. Não permanecerá mais na terra nova. E vamos lá. Tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido das coisas insustentáveis que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas tu, então tudo passa, mas tu persistirás para sempre, ficarás de pé para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos, aguardando pavidamente a aurora de novos sucessos do porvir. Lembra-te de que os mundos que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia que te lenificam as ideias quando à noite, desfrutando o merecido repouso após as lides diuturnas, te abandonas a namorá-los, fulgurando em distâncias impenetráveis, os planetas longínquos que em diversas paragens siderais do universo ilimitado crescem, progridem e se abrilhantam no carreiro dos milênios, carregando em seus dorsos generosos outras humanidades, tuas irmãs, em ascensão constante para o eterno distribuidor de vida, e arrastando em tua órbita formosa Pleiades de outras tantas joias do inimitável escrínio do universo, o próprio astro rei que te viu nascer e renascer tantas vezes sobre a terra, emprestando-te vida, guiando e aquecendo teus passos, sorrindo as tuas vitórias de espírito em marcha, velando por tua saúde e protegendo-te na noite dos milênios, colaborando contigo nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino, igualmente passarão. Morrerão para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores, que por sua vez atingirão idênticos destinos. Tu, no entanto, não passarás. Resistirás à sucessão dos Evos, como aquele que te criou e te tornou eterno como ele próprio, dotando-te com a essência da vida que é ele mesmo e de cujo seio promanaste. Acautela-te por isso mesmo, ó homens, sendo tu, por direitos de filiação, fadado à glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução, que é imprescindível, faças dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de atingires a órbita de que descendes. E neste longo trajeto, que te será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação, tantas sofrerás os efeitos da dissonância que criastes, contrariando a lei a que estás sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto é tempo, enquanto estás a caminho do trajeto normal que te solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te
a lixiviar a consciência com reparações inapeláveis a par daquelas realizações. Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão somente te prendeu, que tão somente te prendou para a glória do seu reino. Então aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do seu reino. Aprende então o amor e o respeito ao bem, com base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal. Trata, pois, de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes esta alma que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu o modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te está reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o, e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se através dela, aos homens dirige? Os filhos do infortúnio, de preferência, aqueles cujas almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revivecidos ao influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamoradas do bem e do belo. Os cérebros pensadores, não contaminados de indigestas teorias, filhas de falíveis opiniões pessoais e cujos surtos mentais ultrapassam as barreiras terrestres na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Os grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações, o caudal imenso que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma. Esses preferem nada disso entender, voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter-lhe a marcha para o precipício, até que, com efeito, lá se despenham, não obstante os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Quereis verificar? Que explanação longa, mais profunda, e se não conseguirmos alcançar o sentido de tudo que ele nos traz numa única leitura, numa única audição,
que repitamos quantas vezes forem preciso esses preciosos ensinamentos. Ele está nos acordando, nos chacoalhando, nos mostrando que não nos faltam os convites amorosos, mas nós preferimos nos prender àquilo que nos agrada. E ele continua: quereis verificar? Então vamos continuar. Disse e, adiantando-se, encaminhou-se para um varandim que deitava vistas para extenso pátio, espécie de claustro pitoresco, onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada. Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas, onde vultos tristes, impressionantes, de entidades sofredoras que, como nós, haviam sido homens, sentavam-se para em silêncio descansar. Irmão João convidou-nos a debruçar sobre o varandim, que se elevava a cerca de 1 metro acima do nível do pátio, e continuou: essas estranhas figuras que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram como vós outros. Ouvimos então aquilo que ele dizia, que é preciso guardar distância, não é? São presenças que trariam para eles espíritos ainda muito frágeis e que traziam muitas dificuldades ainda, né? Não traria benefícios uma aproximação desses espíritos, né? Então, essas estranhas figuras que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram como vós outros do vale dos suicidas. Enquanto, porém, recuperastes a serenidade, conseguindo condições satisfatórias para tentativas prometedoras, estes pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para cair em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidades no suicídio. Então, ouçamos bem o que ele está colocando aqui, né? Esses pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para cair em apatia. Então, foi uma caminhada, era uma condição muito diferente desse grupo de Camilo que estava já ali em aprendizado, né? Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e, por enquanto, invencíveis. Não podem raciocinar como seria o esperado, não é? Não conseguem refletir, apenas compreendem que em derredor, o que derredorem passa, como se passa, aliás, como se do fundo de um sarcófago entrevissem a realidade. Então vejam que condição se encontram esses espíritos que estão no manicômio. Tudo pertencente à colônia Maria de Nazaré. Aqui, na desoladora estreiteza, aliás, os empuxões dramáticos que o surpreenderam nas procelas das próprias inconsequências e a truculência dos males de que desde muito se circundaram, elevaram-se à extensão tal que
lhes atormentou a vivacidade própria do espírito, do ser consciente que se originou de um impulso divino. Então eles estão distanciados. Nós vimos há poucas linhas atrás que foi dito que foram homens. Na verdade, são homens, porque a humanidade, o que ele quer dizer? Que eles estão distantes, tão distantes, né? Que ele usou essa colocação para que entendamos que distanciamento nós podemos criar a ponto de não nos sentirmos mais homens. Distanciados que estão, como ele fala aqui, do ser consciente que se originou de um impulso divino, que é do Criador quando nos cria como espíritos. Aqui, na desoladora estreiteza deste pátio, que a misericórdia sempre interna do Senhor e de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis. Nós vimos que o ambiente é florido, tudo melhorando ao redor deles, mas eles não alcançam. Encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais admiradores solícitos teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes e em memória de quem exéquias pomposas se celebraram, que tudo possuíram do que de melhor existe sobre a terra, mas que infelizmente se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em faustos, nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantidas para aqueles que as associou aos erros, nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imoralidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo, ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descida irreparável para as trevas. Encontram-se aqui orgulhosos e sensuais, que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com 1000 gozos funestos, deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo antes da época oportuna, prevista nos códigos da criação. Porque disto mesmo lhes preveniam os facultativos, não é que são os médicos, os facultativos a quem recorriam quando os excessos de toda ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Já temos muito a refletir, inclusive compreendendo que a Colônia Maria de Nazaré abriga também esses casos dolorosos de suicídios, não propriamente ditos como entendemos como suicídios, mas que foram suicídios tenebrosos, né? Então, reflitamos muito sobre esse aprendizado. Tudo que nos chega deve ser avaliado, interiorizado, analisado num mergulho dentro de nós mesmos, para que não se configure pérolas jogadas aos porcos, como Jesus tanto nos advertiu. Com muita gratidão, com muita esperança, com muita alegria no coração, é importante que esses textos mais profundos nos levem, por estarmos buscando o melhor,
a condições melhores, pensando: meu Deus, deixe-me estar atento para não cair em tentação. E isso nos trará um reconforto muito grande, não mergulhando na dor desses tantos, mas sim nos elevando em pensamento a este convite amoroso do Cristo: levanta-te e segue-me. Que fiquemos em paz.